Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Saudade, né? Pois é, resolvi preparar esta videoaula para vocês para explicar melhor o assunto que vocês vão ter neste capítulo que iremos trabalhar sobre o relevo brasileiro, a sua formação, tá? E alguns benefícios que ao longo da história acabou nos favorecendo. Pois bem, primeiro vamos entender assim, o que é relevo? Relevo são todas as formas diferentes que existem na superfície terrestre, certo? Vocês lembram disso lá no sexto ano. Então, nós temos uma grande vantagem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Este mapa aqui, tá? É um mapa que mostra que nós estamos no meio da placa sul-americana, tá? O Brasil aqui, ó. Tá, professor, mas esse mapa está na página 127 do nosso livro didático. Aí você pode perguntar, tá, mas o que isso nos favorece? É que é o seguinte, gente, primeiro vamos lembrar lá da aulinha de geografia no sexto ano, né? Que nós temos um núcleo muito quente da superfície, no interior da Terra, e esse núcleo, então, por ser quente, ele mantém o manto, por exemplo, todo pastoso. E em cima do manto, nós temos a crosta terrestre. E esse manto, como ele está em movimento, ele provoca fortes vibrações, né, que atravessam o manto e acabaram provocando assim, ó, rachaduras na superfície terrestre e formando as placas tectônicas. O Brasil, por exemplo, se encontra no meio da placa sul-americana. Isso nos favorece pelo seguinte: pelo fato de estarmos no meio, estamos longe das áreas de choque. Como essas vibrações acabam movimentando as placas, tá? Uma, né, ou ela acaba fazendo um choque entre elas, se abrasando uma à outra, ou se sobrepondo uma sobre a outra, tá? Esse fato, então, faz com que a gente sinta menos as vibrações, e isso acaba nos favorecendo nesse sentido. Uma outra coisa que para nós também pode ser considerada até boa, tá? É que, de acordo com a geologia, a estrutura geológica rochosa do nosso país, ela é considerada antiga. Isso, para vocês terem uma ideia, significa que ela foi formada por volta de 2,5 bilhões de anos atrás, tá? Ou seja, as rochas já estão bem desgastadas, então há um processo estável, tá? Não tem muita transformação para ocorrer, de acordo com a geologia, certo? Tá? Agora não podemos esquecer de uma coisa. Nós temos no nosso mapa físico, que hoje mudou o nome, hoje é mais conhecido tecnicamente por hipsométrico, que é mapa de altitude. Tá? Esse mapa, nós temos ele aqui na página 125. Tá? Olha aqui. Aqui nós estamos vendo o nosso Morro da Igreja. De acordo com a legenda, quanto mais escuro o ponto, mais alto. Tá? Então nós podemos ver aqui a formação de Santa Catarina e nós podemos ver aonde, ó, na faixa litorânea, tá? Nós temos, logo do que vai em direção ao interior, nós temos as partes onde estão as maiores serras, tá? A Serra Geral ou a Serra do Mar. Pois bem, o Brasil tem praticamente 3 tipos de formação, né? Nós temos os planaltos, por exemplo, região onde nós moramos, o pessoal costuma muito chamar a serra, né? A Serra Catarinense. Então, quem está lá em Floripa diz assim, eu vou para a serra, eu vou para o Urubici, né? Eu vou para a serra, tá? Nós temos os planaltos, que é praticamente a mesma coisa, tá? Então, plano, alto, só que assim, eles são diferentes formas também, porque depende do tipo de altitude. E nós temos as planícies. As planícies, elas foram formadas justamente pelos desgaste dos planaltos, tá? Então, assim, os rios, só para vocês lembrar, quando chove, a água do rio fica barrenta. O que significa isso? Aquela tonalidade da água acabou levando os sedimentos, o desgaste que tirou das rochas, do solo, acabou levando o rio abaixo. Em algum lugar ele vai ser depositado quando o rio transborda, tá? Formando então as planícies. Esse processo, ao longo de milhares de anos, acabou então formando as regiões mais baixas que nós conhecemos, olhando bem no nosso mapa ali. Tá? E também existem as depressões. As depressões, que são regiões assim, ó, geralmente
é onde é mais baixo que o que está em redor. Então, por exemplo, quando você está lá num campo e você encontra uma região mais, tipo um grande buraco, aquilo ali é uma depressão. É uma região onde é mais baixa em relação às que estão ao seu redor. Ou, no sentido geral da palavra, tá? A depressão são locais mais baixos que o nível do mar. Mas nesse caso o Brasil não tem, tá? Eu vou dar um exemplo assim para vocês lembrarem do Mar Morto, que está em torno de 300 metros abaixo do nível do mar. Meus queridos, espero que tenha facilitado um pouquinho a vida de vocês. Quero fazer um videozinho curto para que possam entender, tá? O assunto não é difícil quando se fala de relevo. Lembrar assim, ó, outra coisa para vocês também, tá? Conforme a altitude, também há o tipo de vegetação e o tipo de clima. Vou dar um exemplo para vocês. Até já falei isso, vocês vão lembrar até que eu falei para vocês assim, ó. A nossa árvore nativa, a araucária, o pinheiro, ela tem uma altitude média entre 700 a 1.400 metros acima do nível do mar. Então, abaixo disso, raramente você vai encontrar uma araucária e acima disso também. E uma comprovação disso para vocês verificarem é quando a gente vai para o Morro da Igreja, né, que até a altura você encontra a araucária e depois você não encontra mais, tá? Outra coisa também, assim, quanto mais alto, tá, mais frio, tá? Por que isso? Porque há menor concentração de gases na atmosfera e isso acaba influenciando na temperatura. Quanto mais alto em relação ao nível do mar, mais frio, tá? Quanto mais baixo, mais quente. Mas, aí assim, vocês poderiam me fazer um monte de perguntas, mas a Argentina tem um monte de praia, por que eles vêm para as praias de Santa Catarina? Aí entra um outro fator, que não vou entrar em mérito aqui, mas só para esclarecer, que é a latitude, ou seja, a distância do local em relação à linha do Equador. O que quer dizer isso? Quer dizer, só para esclarecer, é que devido à inclinação da Terra e dos raios solares, tá? Os raios solares vão mais diretamente sobre a linha do Equador. E quanto mais longe da linha do Equador, mais inclinado os raios solares. Então, quanto mais inclinado, menor absorção de calor. Por isso que lá as águas são frias e os argentinos vêm fazer turismo, principalmente em Santa Catarina, que é, né, quanto mais para o norte de Santa Catarina você ir, mais quentinha a água. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Tô com muita saudade de vocês. Um grande beijo no coração, tá? Fique com Deus. Um grande abraço. Professor Paulo.